Vamos voltar para a CPI. Ciro Nogueira, CPI, as novas articulações, como que você imagina que pode caminhar esses, não sei se 45 dias, 60 dias, eles têm até 90 dias em tese para continuar os trabalhos, né? Sim, vou falar do Ciro, mas quero comentar também algumas coisas sobre alguns assuntos anteriores que eu acho que são bem interessantes. Gustavo estava falando sobre a questão assim das pessoas nas ruas e fazer pressão e às vezes não chegar a determinadas pessoas, falando do pessoal do Supremo. Dentre todos os ministros, o que eu assim fico menos surpreso, sabe, por todas as movimentações, é o próprio ministro Barroso, não por nada. Eu já me dei o trabalho de ler algum dos, sei lá, tratados do Barroso, né? Não dá nem para chamar de artigo. O cara é um iluminado. E diferente dos outros, ele realmente se predispõe a ser quase que um intelectual. E uma das teses dele, em um artigo que, inclusive, não vou citar o nome para não dar uma moral, mas é o diretor da Open Society Foundations na América Latina e Caribe, que é a fundação do Jorge Soros. O Barroso cita esse cara durante o seu texto. Ele tem a tese que é sobre os papéis das Supremas Cortes. E um dos papéis é a posição contra-majoritária. É o que ele está fazendo agora, né? Ele está agindo contra a maioria da população, contra a vontade da maioria da população. Mas, enfim, continuando aqui, já voltando um pouco para a CPI, a Cris falou sobre a questão da Maíra. Isso é bem interessante, até para olhar essa questão também dos requerimentos, que envolve aí o da Jovem Pan, que dessa vez a mídia fez uma zoada, porque bateu na canela, né? Chegaram finalmente aí na grande imprensa. A justiça no Brasil como um todo, ela vem mudando, não só no Brasil como no mundo. Se a gente olhar assim, a própria história mundial, há 100, 200 anos atrás, a gente já tinha justiça, mas não tínhamos internet, não tinha nem televisão naquela época. E conforme a tecnologia vem aumentando, vem alguns juízes, algumas personalidades, algumas pessoas, e vem tentando inovar os métodos. Você vê o que aconteceu com a Maíra? Foi bem assim, foi bem absurdo. Você tem uma depoente, ela vai lá, você quebra o sigilo dela, o que é menos pior e até mais entendível do que o que aconteceu com a Jovem Pan, porque quando você olha assim o processo normal, né? Você quer descobrir uma situação, algum caso, você chama a pessoa, você primeiro escuta a pessoa. Se você escutou, ainda não tá assim, né? Pô, eu acho que a pessoa tá mentindo e tudo mais, você pode tentar avançar. Não, vamos dar agora aqui o próximo passo para tentar. Aí você, quem sabe, parte com a quebra de sigilo. Ainda tem algumas coisas antes disso aí acontecer. O que aconteceu aí com as empresas, como um todo, de comunicação, os sites, antes de sequer serem ouvidos, eles já estão tendo seus sigilos quebrados. Isso é um absurdo. Isso, assim, tá passando em todos os limites. Você vê aí, a Maíra foi, quebraram o sigilo, vazaram para a imprensa, que é para gerar aquela comoção, tentar condenar ela perante a opinião pública, para quando chegar no tribunal, ela já é culpada, então ninguém vai prestar muita atenção no que está e não está acontecendo, mas tem ainda outra situação. Esse vazamento dos dados dela gerou mais notícias de senadores falando, pô, olha, essas informações novas estão fazendo com que nós, sei lá, começamos a entender que ela precisa ser reconvocada. Ela precisa ser reconvocada. Você olha os requerimentos do pessoal aí que está tendo essas quebras de sigilo bancário, todos eles, sem exceção, foram o mesmo requerimento, o pessoal sequer mudou. A Folha de São Paulo até finalmente falou isso daí, né, que o pessoal incorre no mesmo erro, basicamente pegaram o requerimento do Técio e reaplicaram, mas independente. A justificativa do pessoal para quebra de requerimento não é alguma prova material, não é um vídeo, não é um documento, não é algo assim realmente que concreto, material, que justifique, não. O que está levando isso a acontecer são matérias que a imprensa vem apresentando. Está lá no requerimento. Não, segundo a imprensa, essas pessoas fazem parte de um chamado gabinete do ódio. A imprensa, inclusive, fala que eles são militantes digitais. Você fala, pô, peraí. Então, a gente está trabalhando no âmbito da justiça com base em matérias da grande imprensa, o que a grande imprensa fala é inquestionável, tá lá. Esse método aí, ele vem se popularizando no país pelas mãos do Sérgio Moro, que é um tema que até hoje a direita precisa começar a discutir, que foram os abusos do pessoal. Não é porque eles acertaram alguns pontos, né, principalmente a questão do Lula, que acertaram, que a gente pode esquecer para todos os outros absurdos. Se hoje a gente está vendo aí as buscas e apreensões descabidas, ações que fogem, né, do ordenamento jurídico tradicional, às vezes, vamos tomar aqui uma ação, não vou informar a PGR,
Isso daí já aconteceu. A SPUF está aí para comprovar. Então, isso vem de muitos e muitos anos até chegar nesse ponto de hoje. Agora, o mais impressionante, né, Kim, desculpe te cortar, é a história de ser uma CPI para investigar possíveis abusos cometidos durante a pandemia e que resultaram na morte de pessoas infectadas pelo vírus, ou no número maior de pessoas infectadas, vá lá, porque, enfim, providências não foram tomadas. A gente sabe que a Polícia Federal investiga e já tem gente presa em vários estados por conta disso. Secretários de saúde, já tem, pega o Omar Aziz, teve esposa e irmãos presos por conta de desvios na saúde. Nordeste está recheado de casos, né, Norte e Nordeste. Mas a gente vê a CPI com essa incumbência, inclusive foi o STF, né, que mandou o Senado abrir a CPI, a pedido do senador Cajuru, mas, enfim, o judiciário forçou o legislativo, o presidente do Senado a abrir a CPI, e aí a gente não vê eles investigando necessariamente pandemia, porque quando eles acusam Jovem Pan, quando eles acusam Brasil Paralelo, é de produzir fake news, mas eles não entram em detalhes para dizer que tipo de fake news. E eles pegam a data de corte 2018, que foi eu quero falar dessa data. Meio antes né? Então vamos lá, porque eu quero falar dessa data, porque essa data não é estranha, essa data faz sentido. Hoje no Brasil, você vê, a gente tem 5 frentes que visam aí fazer o governo sangrar. Quais seriam essas frentes? Você tem, olha, vindo assim, do fim para o começo. Em 2021 e 2020, a gente tem a CPI da pandemia, toda essa situação. Em 2020, a gente ainda tem ali o finalzinho da CPMI das fake news, seria a segunda. Elas já estão juntas entre si. No âmbito do STF, você tem o inquérito dos atos antidemocráticos, você tem o inquérito das fake news e ainda tem uma questão que está pendente, que não foi encerrada, que são, né, os processos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão de 2018. E o que a gente está vendo acontecer nos últimos meses é criar um grande... Acho que assim, a melhor analogia que eu encontro seria uma hidra, um dragão com várias cabeças. Acho que todo mundo aí já deve ter assistido Caverna do Dragão. Tinha aquele dragão lá, o Tiamat, tinha várias cabeças, mas era um único corpo. O que está acontecendo hoje? O pessoal está juntando as CPIs. A CPI também já está começando a conversar com o Supremo para ter acesso aí, né, aos inquéritos antidemocráticos e tudo mais, e fazer um grande, como falar, né, um grande monstro aí para atacar em diversas frentes. Quando você quebra o sigilo desde 2018, na verdade, assim, como está todo mundo trocando figurinha, a CPI pode conseguir material para ajudar desde o TSE, quanto também as outras frentes do STF. Porque em 2018, o que é que a gente tinha? As eleições, que estão sendo analisadas pelo TSE. E aí, teve disparo ilegal? Não teve? E aí? Então, a CPI, que é da pandemia, está no trabalho de caçar informação para a situação lá do TSE, que é algo assim completamente estranho, para não falar suspeito. Você vê, e para botar a cereja do bolo nisso tudo, a ideia disso daí, a ideia de você fazer esse grande monstro, sai do Lula. E não sou eu que estou falando, não é ninguém da direita. Saiu no próprio Estadão, uma matéria de abril deste ano, falando que Lula vê a CPI como joia da coroa e que a ideia do petista é criar um combo 2 em 1, utilizando a CPI da pandemia para ressuscitar o assunto de fake news e a CPMI das fake news. E a matéria dizia que o Lula, que em outras matérias fala que mantém conversas frequentes, secretas, com Omar Aziz, com Renan Calheiros, com o pessoal do G7, incumbiu o partido de municiar o Renan Calheiros. Então, tudo que está acontecendo é o dedo do Lula. E aí a gente volta lá atrás, né? Olha como as coisas mudaram desde que o Lula foi solto. A gente está diante da Lula CPI do Lula.